Ricardo Jorge Pinto, boa tarde. Nesta altura, a grande questão é saber quem é que de facto sabia o que se tinha passado relativamente à recuperação alegadamente encenada das armas em tanques, numa altura em que há a suspeita lançada até por Rui Rio e também por uma declaração que foi feita ao Ministério Público de que António Costa poderia de facto saber de tudo o que se passou. Olá, boa tarde. Essa é a verdade, na verdade, a principal questão, a questão mais importante, mas não é, nem de perto nem de longe, a única questão. Até porque todos os dias nós estamos a assistir a novos factos que nos surpreendem e que, aparentemente, por aquilo que ainda há pouco ouvimos, está a surpreender o próprio Presidente da República, que é também o chefe supremo das Forças Armadas. E isso só por si é suficientemente grave, é suficientemente preocupante. Não só que surjam dados que naturalmente têm que ser comprovados, mas cuja existência vem perturbar o conhecimento que nós tínhamos da matéria até agora e que esses dados estejam também, pelo menos aparentemente, a surpreender quem deveria ter um conhecimento cabal do que está a acontecer numa área tão sensível como a área da defesa. Agora, se vier a comprovar que, na verdade, Azeredo Lopes sabia deste ato de encobrimento, parece depois também pouco plausível que o Primeiro-Ministro não o soubesse. Não só por esta ser uma questão tão delicada que dificilmente pararia no ministro que tutelava essa área, mas também porque sabemos que, por definição, por natureza, Azeredo Lopes é um institucionalista e estamos a falar também de responsáveis de uma organização militar, que costuma cumprir escrupulosamente aquilo que é a hierarquia, passando a informação de baixo para cima até ela chegar ao topo da hierarquia. Ricardo, há também essa questão que é uma questão do dever que o Ministro, qualquer ele, tem de comunicar ao Primeiro-Ministro uma questão da maior gravidade na sua área. Ou seja, aqui a grande questão também é se Azeredo Lopes, a saber, teria mesmo de comunicar ao Primeiro-Ministro por uma questão de dever de lealdade também e de exercício das suas funções com a maior confiança e transparência. Dever de lealdade e por ser uma matéria tão relevante que não se entenderia porque é que o Primeiro-Ministro não tinha conhecimento dela. Não estamos a falar de casos absolutamente secundários ou da mera gestão de um Ministério que naturalmente não deve preocupar o Primeiro-Ministro. Estamos a falar de um tema que é por si só suficientemente preocupante, o roubo de armas de um quartel, e de uma matéria que tinha também uma atenção mediática tão elevada que deixar o Primeiro-Ministro à deriva nestas questões seria muito pouco avisado. Agora, sabendo António Costa, naturalmente também, pelas mesmas exatas razões, Marcelo Rebelo de Sousa deveria saber. A reação que nós há pouco ouvimos do Presidente da República parece uma reação genuína de não sequer saber, por exemplo, da existência de um telefonema da Procuradora-Geral da República para o Ministro da Defesa. Uma outra questão que também dificilmente é entendida se não tiver sido do conhecimento de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, nós estamos aqui perante tantas dúvidas que é até difícil, sem entrarmos no reino da especulação, perceber qual será a consequência deste caso, quer em termos judiciais, quer em termos políticos. Mas há aqui um dado concreto. Não há memória de um Primeiro-Ministro ter participado numa comissão parlamentar de inquérito ou de ser ouvido para dizer melhor aquilo que é, de facto, a participação de qualquer pessoa numa comissão parlamentar de inquérito, que é ser ouvida. António Costa deve explicar-se no plenário ou deve fazer uma comunicação escrita a essa comissão parlamentar de inquérito? Se a versão que ele continuar a apresentar foi a que ele já apresentou por várias vezes nos plenários da Assembleia da República, não vejo essa necessidade. António Costa tem dito desde o primeiro momento que desconhece totalmente o que é que terá acontecido. Agora, tudo poderá mudar, nomeadamente essa questão da presença de António Costa numa comissão parlamentar, se entretanto ficar provada a existência de algum documento comprovativo de que Azeredo Lopes teve conhecimento deste encobrimento. No momento em que esse documento existir, e fala-se da existência de uma fotografia que terá sido enviada por WhatsApp para o ministro Azeredo Lopes, e se essa fotografia existe, eventualmente poderá surgir o registro dela, o que é diferente do telefonema que também alegadamente terá sido feito por WhatsApp, e sabendo nós que esses telefonemas são encriptados,
nunca saberemos o conteúdo dessa chamada e, portanto, haverá sempre ali, se essa for a única prova incriminatória, será a palavra do ex-chefe de gabinete contra a palavra do ex-ministro da Defesa, e aí pouco haverá a fazer. Mas se surgir algum documento que comprove que Azeredo Lopes teve conhecimento desta matéria, então aí António Costa inevitavelmente tem que dar mais explicações, porque ele não pode, depois de ter reclamado a confiança política em Azeredo Lopes por várias vezes, ignorar agora que, na verdade, o seu ministro não lhe foi leal numa matéria com esta delicadeza. E Rui Rio, Ricardo Jorge Pinto, ele já tinha insinuado em tempos que sabia mais do que aquilo que era público. O líder do PSD deve ser chamado a essa comissão parlamentar de inquérito para esclarecer de facto aquilo que poderia saber na altura? Sim, todas aquelas pessoas que deram a entender, de forma mais direta ou indireta, que tinham conhecimento de alguma coisa, começa logo pelo próprio Ministro da Defesa, e recordamos-nos que Azeredo Lopes, a certa altura, suspeitava até de que tivesse havido um roubo. Isso é, só por si, a declaração e a forma como ele a formulou, um ato suficientemente legítimo para pedir mais esclarecimentos. Rui Rio também deixou a entender em alguns momentos que saberia alguma coisa. De resto, o Primeiro-Ministro chegou a confrontar o PSD com isso, o líder da bancada parlamentar, dizendo: se sabe alguma coisa, então diga o que é que se sabe. Eu acho que a Comissão Parlamentar, não sendo o órgão de investigação judicial, deve, nesta matéria que é claramente política, pedir esclarecimentos adicionais. E relativamente a Joana Marques Vidal, tendo em conta que terá ligado a Azeredo Lopes a queixar-se da atuação suspeita da Polícia Judiciária e Militar, é uma pessoa que obrigatoriamente terá de ser ouvida? Terá de ser ouvida. Aliás, parece-me também estranho que, perante toda esta polémica, a Procuradora, ainda em exercício ou já depois de o ter deixado de ser, nunca se tenha pronunciado sobre esta questão. Se essa chamada é verdadeira, se ela verdadeiramente existiu, e se existiu nos contornos em que nós agora conhecemos, ela terá manifestado não apenas o desconforto sobre o comportamento da Polícia Judicial Militar, mas esse desconforto certamente que estará sustentado em alguma coisa, e alguma coisa pode ser, muito naturalmente, o encobrimento do roubo em Tancos. Então ela, por maioria da razão, terá que prestar esclarecimentos, e eu até acrescentaria, já virão muito tarde esses esclarecimentos. Uma procuradora não pode deixar de forma não conhecida uma declaração dessas. Da mesma forma que o ministro pediu para ser ouvido, aí também, penso, a procuradora, agora ex-procuradora, deveria ter tido um esclarecimento sobre esta questão, que ela sabia, aparentemente, segundo se esse telefonema assim tiver acontecido, a ser uma questão bastante grave. Muito bem, obrigado Ricardo Jorge Pinto por nos ajudares a compreender melhor esta questão, sempre complicada e que vai tendo informações novas todos os dias relativamente ao desaparecimento e ao posterior aparecimento alegadamente encenado das armas que desapareceram em Tancos.